Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, pessoal, voltando para atualizar vocês em relação ao Internacional. Muitas coisas aconteceram nas últimas horas e a gente, claro, vai atualizar você aqui no canal Som da Repórter. Mas antes, deixa o teu like nesse vídeo, pessoal, porque ajuda bastante. A gente está voltando com o canal, então deixa o teu apoio no botão do joinha. Se inscreve aqui embaixo também para aumentar a nossa comunidade e ativa as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo que a gente lança aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, porque o Internacional tem desfalques importantes para a partida desta quarta-feira contra o Palmeiras. Além do Carboneiro, que a gente já trouxe aqui no canal, tem uma lesão muscular, deve parar por 4 semanas aproximadamente, um mês que esse jogador deve ficar afastado das atividades. E o Inter pode ganhar, e repito, pode, isso vai depender de algumas condições que eu vou colocar aqui no vídeo, mas pode perder o Wesley também para esta partida contra o Palmeiras. Bom, pessoal, qual exatamente é a situação deste jogador? O Inter treinou ontem, na terça-feira, e fez a sua única atividade, o único treinamento, antes da partida contra o Palmeiras, nesta quarta, 7h30 da noite, no estádio Beira-Rio. Pois bem, sendo a única atividade, é esperado que quem não participa desta atividade está muito possivelmente fora da partida. E foi justamente o que aconteceu com o Wesley. Segundo algumas informações que eu pude apurar, também em conjunto com o Leonardo Moll, que é setorista também de Inter da Rádio Bandeirantes, a informação é a seguinte: Wesley esteve, pelo menos nesta terça-feira, com um certo desconforto muscular e por isso foi poupado da atividade de terça-feira. Significa que ele está fora da partida de quarta, de hoje, contra o Palmeiras? Não. Por quê? Sendo a única atividade, é normal que o Roger ou a comissão técnica entendam que não terá uma grande preparação tática, o Roger não vai conseguir armar jogadas ou pensar tanto assim taticamente a equipe. Vai ser mais na base da conversa. Então a atividade ela serve também muito mais para movimentar os jogadores. Por esse motivo, eu não cravo que o Wesley não vai jogar nesta quarta-feira. Coloco como uma dúvida. Pode ser que ele faça um teste no período da tarde, início da tarde, e que ele se coloque à disposição para a partida da noite, né, contra a equipe do Palmeiras. Mas, não jogando o Wesley, a gente tem pelo menos 2 mudanças no time considerado ideal do Internacional. Já sem o Carboneiro, o Vitinho deve ser o titular, e sem o Wesley, caso confirme essa informação de que ele não atue nesta quarta-feira, o Tabata vai ser o escolhido do técnico Roger. Então seriam 2 mudanças pelo lado, o Inter com 2 extremas considerados hoje reservas. E eu tô colocando na tela aí para vocês, pessoal, o time do Internacional para a partida de hoje contra o Palmeiras. Tá escalado com o Antony no gol, ele que vai ser o titular aí por um bom período, já que o Rocher tá fora por um longo tempo. Aguirre na lateral direita, tem o Rohel e o Vitão na dupla de zaga. Embora o Vitor Gabriel tenha treinado ontem, na terça-feira, o Inter divulgou algumas imagens da atividade, ele aparece trabalhando, mas não deve ser ainda relacionado para esta partida contra o Palmeiras, ficando só para o clássico Grenal. Então o Rohel deve seguir como titular, ao lado do Vitão, Bernabé na lateral esquerda. Meio campo tem Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, os 3 retornam, eles que não estiveram contra o Fortaleza, e no ataque essa dúvida entre Tabata e Wesley, dependendo da condição física do Wesley, com o Vitinho atuando pelo lado esquerdo e na frente o Ener Valencia, esse é o time do Internacional do técnico Roger Machado.
Então tá aí, pessoal, o time colorado para a partida de hoje. O que você acha dessa escalação? Tá confiante? Sem o Wesley, sem o Carboneiro, você acha que o Inter ainda pode vencer o Palmeiras? Comenta aqui embaixo que a gente vai debater nos comentários. Eu acho que sem esses dois jogadores o Inter perde sim, até um certo favoritismo. Acho que o Palmeiras é um time forte, é um time que fez, na minha visão, e de alguns palmeirenses até, a sua melhor partida no meio de semana contra o Corinthians, no Clássico Paulista. Então vem em bom momento, vem com a volta do Paulinho, que ainda não atuou com frequência, né? Fez a sua estreia pelo Palmeiras contra o Corinthians e vem com um time bastante jovem também. Então, preocupações fortes para a partida desta noite, principalmente não tendo o Wesley, que é um dos melhores jogadores do Inter, embora não esteja em grande fase nessa temporada. E sobre a partida de hoje ainda, pessoal, importância muito grande da vitória. O Inter, até o momento, fez uma campanha não perfeita, mas uma campanha muito boa dentro das suas expectativas. E aqui eu faço uma ressalva, é óbvio que uma campanha perfeita seria ter ganho os 3 jogos que foram disputados até agora. Mas o Inter está fazendo, pessoal, a cartilha do campeão brasileiro, que é vencer em casa e empatar fora. E o Inter empatou fora contra adversários bons, não é empatar fora contra o Ceará e contra o Mirassol. Não. O Inter foi lá, empatou com o Flamengo, que é um time muito bom, para mim o melhor time do futebol brasileiro, e foi lá, empatou contra o Fortaleza, que não perde desde 2023 na sua casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, esse time sim é muito forte dentro da sua casa. Agora, para fazer valer esses empates fora de casa, o Inter vai ter que vencer o Palmeiras. Aí sim, um resultado importante. Vencendo em casa, mantém essa matemática do campeão brasileiro e vence um adversário que pode ser um concorrente ali na frente pelo título. O Palmeiras hoje já é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, então seria muito importante fazer os 3 pontos, passar o Palmeiras na tabela e já anotar 3 pontos contra um possível adversário do título. Acho que todos vocês acham que o Inter é favorito, ou talvez um dos concorrentes, melhor dizendo, ao título brasileiro. Então, para isso, vai ter que fazer valer dentro de campo esse favoritismo ou essa vontade de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora, pessoal, rapidamente sobre Clássico Grenal. Sim, porque o jogo no sábado já começa a ser disputado nos bastidores. Há muita expectativa sobre esse clássico, principalmente sobre como o Grêmio, adversário, vai chegar. Enfrenta hoje o Mirassol fora de casa, podendo perder e tendo ainda mais pressão no Quinteiros, no trabalho do treinador argentino. Mas eu quero falar, pessoal, sobre ingressos, porque a Arena acabou divulgando o preço. A torcida do Inter vai pagar R$100 no preço do ingresso, R$50 é a meia entrada. Então, aí nas próximas horas, os ingressos vão começar a ser comercializados. Então, fique ligado se você pretende ir ao Clássico da Arena. Lembre que ainda tem a passagem, né, de ônibus, todo o transporte da escolta para colocar nesse valor. Então são mais R$20, R$120 o preço total, sendo ingresso mais 20 do transporte, esse é o valor para ir à Arena no Clássico deste sábado. O Inter que, olha, vem fazendo bons jogos na Arena ultimamente, então se eu fosse você, não perderia essa oportunidade de acompanhar a partida em loco, claro, com segurança. A gente sabe que é complicado ver jogo fora de casa, principalmente quando se trata de um clássico. A gente sabe da violência, de tudo que está envolvido. Peço atenção também a vocês que acompanhem, claro, em segurança a partida, e se não tem confiança, melhor ficar em casa e assistir o jogo da televisão, assiste num bar, assiste com os amigos, mas fique em segurança, por favor. Esse é o meu recado final. Valeu, pessoal, eu volto ainda hoje, após a partida contra o Palmeiras, para a gente fazer aquele rescaldo, falar do que foi o jogo, das suas peculiaridades, do que representa esse jogo para o Internacional, e também trazer a palavra, claro,
dos jogadores e do técnico Roger após a partida. Valeu? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!